Já em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, que há um ano atrás eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E a primeira vez que eu entrei na casa dele foi numa segunda-feira, e ele trouxe uma palavra de Deus para mim e ficou guardada dentro do meu coração. Ele disse assim para mim assim: a tua bênção ainda não chegou, mas eu entrego para você o Salmo 23. Logo que você ouve o Salmo 23, você pensa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E naquele dia ele falou assim para mim assim: e para você é o Salmo 23, no versículo 5. E ele disse assim: o Senhor está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. A tua bênção ainda não chegou, porque a bênção é tão grande, a mesa é tão grande, os talheres são de ouro, e os inimigos vão ter que contemplar a tua vitória. E eu louvei a Deus, criei e aceitei aquela palavra na minha vida. E aí, quando o pastor me entregou o papel para eu estar pregando, o Senhor falou para mim assim: você vai pregar e vai dizer para eles, para a igreja, que os inimigos vão ter que contemplar a nossa vitória. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente estar lendo em 2 Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Amém? Amém? Diz assim: disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta da Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com teus olhos, porém não comerás. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes na nossa vida a gente fica pensando, as pessoas ficam nos acusando, perguntando: será que vai acontecer? Será que é isso que Deus quer? Mas Deus, essa noite, Ele diz para você e para mim: em até 24 horas o seu milagre vai chegar. Olha para o seu irmão do lado e diga: em 24 horas o seu milagre vai chegar. Muitas vezes as pessoas, elas acusam você, elas não acreditam no que está acontecendo, mas o Senhor diz para mim e para você: eu sou Deus do impossível, eu que faço. Se não for Deus na nossa vida, nada acontece. No capítulo anterior, no capítulo 6, relata que houve uma grande fome em Samaria. Glória a Deus. Houve uma grande fome em Samaria, porque o exército dos sírios tinham cercado a cidade. E quando aquele capitão ouviu falar que Deus iria fazer um milagre, eles não creram, ele não creu. Ele disse: nem se abrir as janelas no céu, isso vai acontecer. Muitas vezes, pessoas te acusam, te apontam e falam: nem se Deus abrir janelas no céu, o teu milagre vai chegar. Muitas vezes o teu sonho é ter uma casa própria, muitas vezes é um carro. Muitas vezes o teu sonho é estar aqui em cima do altar, entregando a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas dão risada, te acusam, te apontam. Mas o Senhor teu Deus te diz: em até 24 horas o seu milagre vai chegar. Amém. E diz que na entrada da cidade haviam 4 leprosos. E esses leprosos, antigamente, eles não podiam ficar dentro das cidades. Eles ficavam sempre na porta, eles eram afastados das pessoas. E a Bíblia diz que eles estavam ali e eles pensaram: se ficarmos aqui, morreremos de fome. Vamos então até as tendas dos sírios e vamos ver. Se chegarmos lá e ele nos matar, simplesmente morreremos. Mas se deixarmos viver, viveremos. E a Bíblia diz que eles foram até a tenda. Diz que quando chegaram lá, não tinha ninguém na tenda.
E a Bíblia diz que, no versículo 8, diz que quando esses leprosos chegaram na entrada da tenda, diz que estavam vazias, diz que eles comeram, beberam, tiraram dali todo o ouro e toda a prata. E aí eles não entendiam como estava vazia. E aí eles ficaram sabendo que eles tinham fugido dali, porque eles ouviram um exército vindo. Diz que eles ouviram cavalos. E o rei disse assim: eu acho que o rei de Samaria, ele alugou, ele contratou outras pessoas para estarem vindo aqui. Vamos fugir e salvar as nossas vidas. E nessa noite, o Senhor fala para mim e para você assim: se for preciso eu enviar um exército de anjos para te livrar, eu vou enviar. A Bíblia diz assim, no Salmo 91, versículo 11, que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Muitas vezes nós estamos passando por vale da sombra da morte. Muitas vezes nós não temos nada em casa, nosso celeiro está vazio. Mas Deus, Ele diz para você essa noite: eu estou enviando anjos para te guardar. Eu estou enviando anjos para trazer a sua bênção. Daniel, quando estava na cova dos leões, relata a Bíblia no capítulo 6, no versículo 22, que um anjo apareceu para guardar Daniel. E nessa noite, Deus está enviando um anjo para te guardar. Deus está liberando anjos para ir na sua frente. A Bíblia diz que 10.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. Você não é atingido porque o Senhor envia anjos para te guardar. O Senhor envia anjos para tomar conta da sua vida. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá e não tinha nada, diz que eles tomaram para si todo o ouro, a prata, comeram, beberam. E eles podiam ter ficado por ali, não precisavam ter voltado. Afinal de contas, eles eram desprezados porque eles eram leprosos. Muitas vezes você recebe a sua bênção. Hoje, você está aqui na casa do Senhor. Você recebeu uma bênção muito grande de poder estar aqui na casa do Senhor. Você pode muito bem sentar aqui, participar do culto, ir para sua casa e pensar: as pessoas me desprezaram, a minha família não me aceita, a minha família me julga. Assim como aqueles leprosos que estavam lá. Eles podiam ficar parados. Estava vazio, tinha ouro, tinha prata, tinha comida, tinha bebida. Mas a Bíblia relata que eles voltaram para anunciar ao rei o que estava acontecendo. E essa noite eu quero dizer para vocês: não se calem. Fale do amor de Cristo. Fale para a sua família. Fale para os seus amigos. Fale para as pessoas que convivem com você. Fale para o seu vizinho que Deus, Ele é maravilhoso. Que Deus, Ele pode transformar as vidas das pessoas assim como transformou a minha e a sua. A Bíblia diz que eles voltaram e anunciaram. E o rei pediu para que fossem checar. Porque o rei achava que era armadilha dos sírios. E que quando eles voltassem lá, que eles iam ser pegos de surpresa. Muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção porque a gente duvida. Ah, quem trouxe a palavra? Foi a irmã Cris. Ah, irmã Cris, não. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E o Senhor diz essa noite: o teu milagre vai acontecer em 24 horas. E aí diz que quando ele chegou, e o rei pediu para que fossem lá. Mandou mensageiros para ir até lá. Às vezes a gente duvida do que Deus vai fazer e por isso que a gente não recebe. Muitas vezes a gente pede, e quando a bênção está próxima, a gente fala: acho que não vai dar, não vou conseguir. Mas o Deus que você serve, Ele trabalha no impossível. É aí que Ele age. O impossível nós fazemos. A Bíblia diz que, em Êxodo, capítulo 14, fala sobre Moisés, quando Moisés parou na frente do Mar Vermelho. Imagine se Moisés tivesse duvidado do que Deus ia fazer. Se quando Deus falou para ele: toca nas águas, Moisés, e ele falasse: ah, Senhor, com uma vara eu vou tocar nas águas. Mas foi o que ele fez, ele tocou nas águas. E o mar se abriu. Mas as pessoas que estavam com ele começaram a cobrar: Moisés, e agora? Você trouxe a gente aqui para quê? Para morrermos aqui? Não. O Deus é o Deus do impossível. É o Deus que abre o mar para você passar a seco. É o Deus que pode fazer o impossível na sua vida.
O seu impossível hoje é o quê? É uma casa? É um carro? É uma cura? O Senhor pode te dar. O Senhor pode fazer da sua vida um rio de águas vivas. O Senhor pode transformar a sua vida, a sua casa. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Esse é o seu impossível? Se for o seu impossível, creia. Porque a Bíblia diz assim: se creres em mim, serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia nos relata que Pedro, ele começou a andar sobre o mar. Mas em um momento, Pedro, ele duvidou e começou a afundar. E aí Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro para o barco. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente começa a caminhar e a gente dá uma duvidada e começa a afundar, mas o Senhor está ali, com a mão estendida para te socorrer. O Senhor está ali para fazer o seu impossível acontecer. A Bíblia diz que quando o rei chegou lá e viu que estava vazio, ele tomou posse de tudo que havia ali. E quando ele tomou posse, ele... Aleluia, Jesus. Ora, glórias a ti, Jesus. E o povo saiu e saqueou tudo o que havia ali dentro. Ele tomou posse de tudo que estava ali. Então, no capítulo 7, no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por essas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? E ele disse: tu verás com seus olhos, porém não comerás. Assim o sucedeu. Quando o rei colocou o capitão à porta, ele colocou o capitão e o capitão ficou com as mãos para que as pessoas não invadissem. Mas a fome era muito grande e aquelas pessoas começaram a invadir e ele foi atropelado e ele morreu. Muitas vezes na nossa vida, Deus fala assim para a gente: pode ir, que eu estou contigo. E as pessoas duvidam. As pessoas falam assim: ah, não vai conseguir. Não é isso que Deus quer. Não. Nós vamos conseguir porque nós temos o Deus impossível na nossa vida. Nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas. E aquele homem, ele foi atropelado. Ele viu a bênção, não participou e morreu. Os teus inimigos, eles vão ver a tua bênção. Eles vão ter que contemplar a tua vitória. Eles vão ter que olhar e dizer: Deus é com ele. Deus é na vida deles. Porque o Senhor, teu Deus, vai te exaltar sobre a terra. Deus vai te dar uma vitória tão grande que os teus inimigos vão ter que olhar, contemplar e falar assim: realmente Deus é na vida deles. Assim como aconteceu na vida de Moisés. Quando Moisés parou na frente daquele mar e o mar se abriu e eles puderam passar em terra seca. Quando eles estavam atravessando, Moisés deve ter pensado: obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus é fiel. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas vezes as pessoas podem duvidar, podem não crer, mas o Senhor vai fazer o impossível na sua vida. O Senhor Jesus vai transformar a sua vida. O Senhor vai dar aquilo que você está pedindo para Ele. Então apenas creia no Senhor, louve a Deus e agradeça todos os dias por você poder estar na casa do Senhor.